É isso, pessoal. Celebramos aqui hoje o segundo dia do nosso podcast, é o segundo episódio. No episódio anterior, nós falamos de questões sucessórias, questões de planejamento sucessório, a reforma tributária, tudo voltadas para as questões estratégicas de holding, o que muda na prática, etc. e tal. E a ideia aqui nossa, pessoal, eu, Cleito, sou o fundador do ALPod, da ALP Gestão Empresarial. Nosso foco aqui é falar de coisas fora do contexto tradicional, corriqueiro, burocracia. É um bate-papo leve, trazendo assuntos aqui que vão certamente fazer a diferença na vida do empresário, como, por exemplo, como foi o episódio anterior. E na sequência disso, hoje eu trouxe um convidado muito especial. Sobretudo, ele é o meu cunhado, mas eu não o trato como cunhado, eu trato como uma referência, eu trato como um parceiro, eu trato como um amigo, a gente divide coisas pessoais. Hoje eu trouxe aqui para nossa banca o Edson Amorim Júnior. Muito obrigado pela sua vinda aqui, pela sua disponibilidade, do seu maior ativo, que é o tempo. Pegou trânsito, veio de Valinhos. Ele que é, pessoal, o CEO, o fundador da Amorim Granitos, ele é um administrador de empresa. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a questão da biografia dele, mas ele faz processo de reestruturação de empresas. Então, Júnior, mais uma vez, meu amigo, muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu queria, antes de mais nada, passar a palavra para você. Eu vou te dar uma lembrancinha. Eu preciso reclamar com o meu RH aqui, pessoal, porque eles fizeram algumas lembranças que, aliás, de muito bom gosto, mas tô vendo aqui que é mais para as esposas do quando é convidado, porque realmente acho que a Adriana vai gostar muito, Júnior. É de coração, simbólico, mas Obrigado. receba com muito afeto. Obrigado. E é isso, Júnior. Olha, eu vou passar a palavra para você. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória antes de chegar até a Amorim aqui. Sei que você tem muitas idas e vindas nesse mundo empresarial. A gente conversa muito aí nas nossas conversas de fim de semana, mas conta um pouquinho aqui para nossa audiência qual que foi sua trajetória, que eu acho que hoje o nosso assunto aqui ele vai trazer e vai fazer diferença para muitos empresários de questão também sucessória, tá certo, pessoal? Júnior, fica à vontade, discorra um pouquinho aí sobre sua biografia. É muito bom estar aqui, principalmente depois de uma fase difícil que eu passei e estou passando ainda, né? Tô fazendo um tratamento aí já há algum tempo, né? De câncer e graças a Deus está sendo muito, muito positivo. Hoje eu já estou andando, depois a gente vai contar um pouco mais sobre isso. Mas eu tive um câncer na medula e isso realmente atrapalhou bastante esses últimos anos. Mas agora já estou andando, já posso dirigir, já posso tomar banho sozinho, né? Uma coisa que muita gente às vezes olha e não entende a importância que é você tomar banho sozinho, tirar sua roupa, andar, né? Pegar um copinho de café, coisa que eu fiquei até sem isso, né? Não conseguia virar numa cama. Então hoje para mim é uma grande vitória e também é muito bacana tá participando aqui, contando um pouco, né, desse dia a dia, dessa aventura que é a vida da gente, né? A vida da gente é uma aventura. Perfeito. E falando um pouquinho do seu retrospecto empresarial, Júnior, ou melhor, antes de você se tornar o grande empresário que você é, a grande referência familiar e entre amigos, fala um pouquinho, né, da sua trajetória até aqui. Você passou por grandes empresas, até o mundo empresarial ali. Fala um pouquinho dessa sua dinâmica, dessa sua trajetória. Então, eu estudei em escola pública até a 8ª série. Depois eu fiz um vestibulinho, entrei para o Camargo Aranha para fazer contabilidade, que é a sua área, né? Mas não consegui me adaptar à contabilidade, queria fazer processamento de dados, aí saí, fui para Álvares Penteado fazer processamento de dados, terminei, entrei na Universidade de São Judas para fazer administração e de lá fui pro mundo, vamos dizer assim. Comecei numa multinacional, né? Primeiro registro em carteira, antes de mais nada fiz algumas outras coisas, porque naquela época, na década de 70 para 80, né? A gente podia trabalhar antes, né? Podia trabalhar com criança, 7, 8, 9 anos. A gente não tinha
essa prisão que é hoje, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, Exato. nós podíamos fazer. Exato. Então eu era um moleque que andava para cima e para baixo, jogava bola descalço, estourava dedo, pisava em ferro, cortava, tinha que tomar injeção antitetânica, quer dizer, hoje é uma coisa impensável, né? Exato. Se alguém falar, meu filho pisou, o cara vai falar, pô, você é irresponsável, né? Exato. Então naquela época a gente podia fazer tudo isso. Então, lá atrás eu comecei vendendo vassoura, fiz sorvete, vendia sorvete no campo de futebol, sempre pro lado de empreendedor mesmo, né? Legal. E em 85, meu pai me arrumou um emprego de office boy, lá numa multinacional japonesa, que me ajudou bastante. A disciplina japonesa, ela é uma disciplina mais dura, né? Uma disciplina mais... ela exige mais das pessoas. E eu, como brasileiro, num monte de japonês, eu trabalhava na Companhia Iguaçu de Café Solúvel, na Avenida Paulista, e com isso eu aprendi muito com os japoneses. 90% dos funcionários da diretoria era presidente, diretores, área de compras, tal, tudo lá na Paulista. E a fábrica em Cornélio Procópio, no Paraná. E até fazendo um parênteses aqui, Júnior, eles puxam muito essa questão da disciplina e processos. Sim. Né? Já trabalhei com uma multinacional na minha carteira japonesa antes de ser vendida. Eles têm muito essa questão, tudo é processo, sistema, tecnologia. Sim. E disciplina, né, Júnior? Sim. É que hoje as coisas com tecnologia, disciplina, mais tecnologia hoje, ela avançou muito. Sim. Né? A gente... Estou falando aqui de 85, quando eu entrei, fiquei de 85 a 89, né? Então foram 5 anos, né? 85, 86, 87, 88, 89. Então, nesse meio tempo, eu acabei indo servir o Exército, que foi uma outra escola de disciplina. Eu fui da Polícia do Exército, né? Então, eu não queria servir, achava que não era interessante e tal. E foi uma grande experiência da minha vida. Porque a vida militar, ela te disciplina pelo lado duro. Naquela época era muito duro. Hoje está mais maneiro as coisas, tudo tá diferente, né? Nós estamos falando de 40 anos atrás, né? Mas você vê, eu olhando de fora, te conheço há muito tempo, fica muito evidente agora essa sua base lá atrás, multinacional japonesa, exército. O porquê que você é tão focado, porquê que você é tão disciplinado, porquê você corre... eu diria que é linear, isso está na sua natureza, né, Júnior? Eu sempre fui muito exigente, sempre fui muito... Exato. Eu sempre gostei muito das coisas feitas, bem feitas. Então eu não gosto de fazer as coisas 2 vezes, eu gosto de fazer uma vez só, eu fico bravo quando eu tenho que fazer a segunda vez. Exato. Então eu sou um cara que quando eu pego alguma coisa eu quero fazer e não quero refazer. Exato. Né? E Júnior, olha só, é uma pergunta que eu quero te falar, assim, acho que eu nunca te fiz no lado pessoal, mas como é ser uma referência assim para tanta gente? O que é isso para você? O que isso representa? Você vê isso como uma responsabilidade, uma oportunidade? Porque eu lembro que lá no começo da minha carreira a gente teve um convívio familiar. Na minha idade eu não entendia isso como uma grande oportunidade. Hoje eu sei o quão valioso é você ter uma pessoa como referência, te direcionando. Eu até me emociono porque eu perdi meu pai e você assumiu um pouco dessa responsabilidade. Claro. E o que é isso para você hoje? O que representa, Júnior? Olha, para te falar a verdade, essa parte de ser referência é uma coisa que eu descobri há pouco tempo, né? Eu lutei a minha vida inteira achando que isso era o mais importante, né? Não era questão de dinheiro, não era questão de sucesso e tal, mas eu queria ser referência. Na verdade, isso eu sempre quis. Entendi. Mas eu achava que ninguém estava enxergando isso. Porque eu sempre fui o chato da família, eu sempre fui o exigente. Eu lembro que você era criança, às vezes eu pegava no pé, ou o seu irmão e tal, meus filhos, que eu sempre, né, tratei muito com uma linha dura, vamos dizer assim. Não batendo, mas, né, exigindo demais e a hora que precisa, ó, seu pai tá aqui, você precisa fazer isso. E vocês eram adolescentes quando vieram morar comigo. Exato. Então isso eu lembro que para vocês deve ter sido um choque. Foi. Porque o seu pai era um cara diferente, seu pai era um cara muito
muito assim, bacana, um cara, né, descolado, né, a criançada Exato. pra lá e pra cá, ia levar vocês pro Parque do Carmo, empinar pipa. Então era um negócio, né, era diferente. E meu pai era muito duro. Você vê que meu pai é o oposto, né? Meu pai, você vê, Exato. meu pai tem até dificuldade de ter tanta, assim, conversa com os meus filhos. Meus Exato. filhos estão sempre, né, meio com o pé atrás com meu pai. Então meu pai deu uma referência muito dura. Aí eu peguei uma escola japonesa É. durante 5 anos com uma diretoria onde você tinha que se comportar, né? Então você vê, eu tinha 15 anos quando eu fui para lá trabalhar, saí de lá com 19 para 20. E eu tinha que me comportar como um adulto. Então, assim, eu tinha que usar terno com 15 anos. Hoje eu não uso, mas naquela É época, 15 verdade. anos, terno, gravata e tal, era um negócio meio louco. Eu chegava no colégio e as pessoas falavam, nossa, É uma linha. parecia um advogado, com a cara de moleque, mas um advogado. Exato. Então, assim, as pessoas olhavam para mim diferente e eu me comportava diferente dos adolescentes da época. Exato. E aquilo foi se tornando, né, vamos dizer assim, um roteiro que a minha vida inteira sempre foi assim. Então, quando eu fui trabalhar como representante comercial, quando eu fui ser vendedor, eu sempre queria ser o melhor, Perfeito. né? Ou estar sempre entre os primeiros. Perfeito. Então, eu ia trabalhar, por exemplo, a vida inteira, nunca precisei, eu precisei procurar emprego, o primeiro emprego. O primeiro emprego meu pai me indicou, que foi na Companhia Iguaçu de Café Solúvel, para office boy. Ok. Mas esse foi a minha introdução no mercado. Meu primeiro emprego que eu fui assim, peguei um anúncio de jornal, hoje não tem mais, é difícil. Exato. Eu peguei um anúncio no jornal, liguei, marquei entrevista, fui lá e, né, sozinho, sem ninguém saber, porque eu queria ser vendedor. Perfeito. Aí eu cheguei lá, Mas você foi um excelente vendedor, então, né? em Foi todas pro as ramo da empresas, construção civil, me recordo, né? em todas as empresas que eu passei, eu sempre estava ali, vamos dizer, na liderança. Eu era o Exato. primeiro, eu era o segundo, nunca. Eu não, na verdade, eu mesmo não aceitava ser lá atrás. Eu ia jogar futebol, eu era o capitão. Exato. Eu era o mais novo, mas era o capitão. Exato. Então, assim, é uma questão de comportamento. Perfil. Mas esse perfil, né, esse comportamento, ele é uma coisa louca, porque assim, as pessoas querem estar do seu lado, querem que você esteja junto, meio que se sentem protegidas por uma pessoa mais autoritária, vamos dizer assim, mais exigente, não autoritária, porque eu não sou um cara autoritário, eu era exigente, eu sou exigente. Isso dá bloqueio às vezes, Ju, talvez. Então, as pessoas tinham... Cria barreira, talvez, não sei, eu falo por minha época, mas eu não tinha entendimento nenhum hoje. Mas vejo a você importância. vê, é legal essa pergunta que você fez, porque você vê, com muito tempo eu vou te dizer quando eu me senti uma referência. Eu sempre tentei ser referência, mas quando eu percebi que eu era uma referência. Quando eu fiz 50 anos foi o dia que seu irmão ficou noivo. Exato. E aquilo, ele lá comentando sobre a vida, sobre o pai, ter perdido os pais, seu Lembro. pai e tal, tava sua mãe e tal, e ele começou a comentar isso. E no final, quando ele falou tudo aquilo, eu olhava assim e falava, caramba, né? Eu nem imaginava que as pessoas olhavam dessa forma para mim. Aí fez aquela fila de diretores de construtora, que eram todos amigos dele, né? Que eram gerentes, Exato. diretores. Fiz aquela fila e vieram me cumprimentar. Então, assim, ao invés de cumprimentar ele, foram lá cumprimentar ele, que estava ficando noivo. Mas aí vieram falar, poxa vida, você é um cara que a gente cita você nas palestras, a gente sabe como você tá, sabe o que você tá fazendo, seu cunhado gosta muito de você. Hoje você também falando sobre isso, né? Que lá atrás, quando você era criança, você olhava e falava, pô, foi um choque morar comigo. Exato. E comigo e com a sua irmã. Então, assim, mas por quê? Porque eu sempre fui muito exigente. E talvez por isso aconteceu você, né, se transformar no profissional que você é hoje, respeitado, um cara que está dando cursos, não, dando palestras e tal, consultoria, uma área que é muito importante que para os empresários, inclusive, que estão escutando a gente. Hoje você tem que ter uma assessoria muito, muito competente em relação à parte tributária. A parte tributária ela é especial dentro de uma empresa. Porque se você não souber o que você está fazendo, são 5 anos para trás que você vai estar linkado lá, você vai estar amarrado. E isso vai te segurar, talvez vai te gerar um prejuízo muito grande lá na frente. Exato. Aliás, isso é um recorte aí, pessoal, porque realmente a gente, nos bastidores, a gente, ou nos nossos encontros,
parte da nossa conversa, lógico que a gente dá muita risada, é uma família muito alegre, muito festeira, mas parte do nosso convívio, das nossas conversas, é sobre questões fiscais, principalmente tributárias, impostos, que isso é até uma questão que eu ia passar adiante agora, Júnior. Eu lembro que você depois foi trabalhar com reestruturação de empresas. Eu não lembro ao certo se você comprava ou se você entrava como sócio de empresas que eu imagino que tinha potencial, e aí você ali assumia a liderança. É isso, conta um pouco desse processo aí, a época para nós. Então, eu sempre fui um cara, eu acho que eu sou idealista, na verdade, né? Uhum. Eu sempre tive ideal, eu acho que você vê uma empresa quebrar é muito complicado, né? Então não eram empresas grandes, mas até tem uma dessas empresas, tem uma história interessante que o cara era meu inquilino. Tá. Ele morava na minha casa e começou a não pagar o aluguel. Uhum. E aí eu fui descobrir que ele teve um problema de câncer. Tá. Com 27 anos, ele teve um câncer no intestino, precisou tirar uma parte e ele não pagava por isso. E no final, assim, para não ir muito longe, né, eu descobri isso, comecei a conversar. Quando eu vi, eu estava ajudando a tirar a empresa dele do buraco. Quer dizer, eu morava em Valinhos já, né? Uhum. E eu saí de Valinhos, vinha para cá todo dia. Na verdade, eu vinha de segunda, ficava segunda, terça à noite eu ia embora, voltava na quarta, quinta à noite eu ia embora, trabalhava sexta, ia embora na sexta à noite. E minha mulher e meus filhos, o Matheus era pequeno, tinha 5 anos, o Renan tinha aí 11, 12 anos, né? 13 anos. Mas aquilo me comoveu. Então eu falo assim, idealista por quê? Porque eu sempre quis ver as pessoas bem. Uhum. Aquilo não foi uma questão de dinheiro. Até eu parecia lembro. ser uma oportunidade, mas não foi uma questão de dinheiro. O cara, assim, pra você ter uma ideia, ele estava sem pagar luz, sem pagar água, um negócio assim absurdo. Você fala, vou pegar aquilo ali, vou tentar ajudar. É meio louco. Mas quando eu vi, eu estava envolvido com aquilo. Eu acho que olhando de fora, então, você está falando que é algo mais para o aspecto social naquele momento, mas isso virou uma oportunidade depois, nós vamos falar. No entanto, você tem um aspecto social, mas também você teve ali uma questão de aprendizado e talvez de dom, né, Júnior? Então, eu acho que tem gente que vem no mundo para ficar rico, outro para ser advogado, para ser médico, para ser... Eu acho que eu vim no mundo para conversar. E conversar, assim, procurar falar as coisas sérias. Como eu falei, eu acabo sendo chato, porque quando você conversa coisas sérias, principalmente no momento que a gente vive, as pessoas gostam muito de brincadeira, de bebida, de passeio, de diversão. Quando você começa a falar sério, você vai falar sério de política. As pessoas, nem todo mundo quer escutar, não quero saber. Exato. Mas a política, ela faz a vida da gente. Se você entender, tudo que a política faz lá, respinga em quem tem uma empresa. E isso é uma coisa, né, importante, que o empresário, o comerciante, ele precisa saber que ele tem que estar antenado na política e na economia. Porque eles assinam, dão uma canetada lá e muda tudo dentro da tua empresa. Isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente, até do cenário atual, do status quo. Você vai falar um pouquinho da sua empresa, mas até antecedendo um pouquinho disso, Júnior, você começou nessa questão social, estruturação, ajudando, era um inquilino. E eu diria assim, Júnior, hoje talvez, tudo bem que eu acho que você é um cara super jovem, mas você olhando assim o cenário atual, a dificuldade econômica, política, tributária, burocracia, você ainda enxerga hoje esse trabalho que é olhar essas empresas com dificuldade? Você ainda enxerga isso como uma oportunidade diferente, talvez, do seu passado? Você não mexeria mais com isso? Fala um pouquinho Então, do que você pensa sobre isso. A vida muda, né? Lá atrás a gente tinha uma questão que não era tão... não tinha tanto controle, não era tão... tanta gente em cima, tal, tanta exigências. Você como contador, como tributarista, você sabe que hoje as exigências são gigantescas, né? Exato. Você pega hoje a quantidade de códigos que tem da receita, de impostos, quer dizer, é um manicômio tributário. Exato, né? Exato. Então, quando você pega isso hoje, o cara tem que ser muito, muito bom nisso,
para você pegar e transformar isso em oportunidade. Só para fechar essa questão dessa empresa, no final eu acabei ajudando ele melhorou, ele ficou curado, acabamos desenvolvendo algumas ferramentas para prestar os serviços que a gente prestava, porque era uma metalúrgica que ela prestava serviço para algumas empresas, e as empresas acabaram comprando nossas ferramentas e tal. Eu peguei meu dinheiro e fui embora para Valinhos, quando eu acabei indo trabalhar com automóveis depois. Então, assim, o que me deixa assim extremamente feliz de ter acontecido é que a importância que eu dei naquele momento era para ajudar uma pessoa que estava em dificuldade. Certo. Então, assim, um cara que não pagava aluguel, então, assim, eu acabei me envolvendo. Depois esse cara, né, graças a Deus, acabou até sendo contratado como gerente de uma dessas empresas, que era uma empresa muito grande. Uma delas a gente fazia lacres, então começou fazendo lá 20 mil, 30 mil lacres, né, por mês. A gente, quando entregou, vendia 2 milhões de lacres. Então, só nessa parte, fora que a gente tinha outras coisas. Então, isso para mim bastou. Não foi eu ganhei dinheiro, ganhei sim, né? Tá. Mas não foi um dinheiro que fez diferença na minha vida. Mas o que fez diferença é eu poder contar essa história, né? E essa pessoa que toda vez que me encontra, me agradece e tal. Então, isso para mim, eu acho que é o maior pagamento que eu posso ter. Agora, Júnior, é curioso, porque agora você me falou da loja de automóveis, eu lembrei, isso você não foi por uma questão de reestruturação, acho que você investiu nesse negócio. E aí você vai empreender, lembro que você teve questões de locação, dificuldade lá com o proprietário, não lembro ao certo. Você pode falar um pouquinho sobre isso, mas aí você volta para a questão de estruturação. Então vamos lá, conta esse elo aí, que eu acho que é importantíssimo. Eu tenho um imã a empresas com problema, é incrível, né? Porque, bom, aí quando eu entreguei, a gente vendeu a empresa lá, vendeu as ferramentas, vendeu tudo, o know-how. Eu peguei esse dinheiro e falei, bom, não vou mais para São Paulo, estou morando em Valinhos, né? Tinha operado o pé, eu tive problemas jogando futebol, quebrei a perna, passei por 4 cirurgias, fiquei sem andar um tempo, você lembra disso? E assim, minha vida sempre teve alguns trancos meio loucos. Dá para escrever um livro, né? Mas enfim, eu voltei e a hora que eu voltei, eu falei, bom, o que eu vou fazer? Com o dinheiro, eu falei, bom, eu vou montar o quê, né? Tô lá em Valinhos, era representante comercial em São Paulo, saí, vim embora, vamos tentar, peguei a empresa para administrar, vendemos tudo. Aí tá bom, aí vamos trabalhar com carro. Aí fui trabalhar de vendedor numa loja de carro. Certo. Só que aí comecei a ter problema, porque o camarada, eu comprava os carros top, vendia rápido e depois o cara demorava 90 dias para me devolver o dinheiro. Que beleza. Então, isso me atrapalhou muito. Nesse momento eu falei, quer saber, para que eu vou ser empregado? Aí eu achei um terreno, construí um galpão e montei a minha loja de carro. Uma baita loja, eu lembro. Exatamente, lá em Vinhedo, né, do lado do fórum. E aí fui trabalhar com carro. E isso, né, também foi uma outra experiência, né? Mas sempre assim, sempre buscando não ter muitos funcionários, porque isso hoje, inclusive, a maior reclamação de todos os empresários, comerciantes hoje, é justamente isso, né? A questão de recursos humanos. Tá todo mundo tendo muito problema com isso. Então, naquela época, eu também não queria ser muito grande, só queria morar no interior, sossegado, porque eu tinha tido a construtora, né? Construímos em São Paulo, depois construímos no Paraná, construímos em São José do Rio Preto, e assim, também é um negócio grande, e aí você começa a ver, são muitas exigências, né? Principalmente fiscal na época. Exato. Não tinha, lógico que eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, então tive que apanhar muito, né? Quando me deparei a um problema, nós tínhamos feito um condomínio, estava pronto, acabado, e nós não tínhamos aberto a empresa ainda. Olha isso. Aí para vender tivemos que abrir, e aí o custo, principalmente o tributário, estava no lucro Presumido, né, no lucro real. Real. E aí no lucro real, pô, como é que faz? Você passa 1 ano e meio
investindo, gastando. Exato. Aí a hora que você pega, você vai pagar, você vende, você pega todo o dinheiro. O governo não deixa você descontar Exato. o que você gastou. Então você tem que ir gastando, né? Ele te dá uma limitação de apenas 30% Isso, do seu prejuízo, que é a parte do investimento. Exatamente. Então aí você pega aquele caminhão de dinheiro que vendeu de imóvel e paga uma fortuna. Então, assim, eu tive que comer alguns livros, né? Naquela época era IOB, não sei se tem hoje IOB ainda, né? Era os guarda, aqueles manuais, né? Então, aí eu ganhei um presente até, um livro de um amigo meu, contador, que você também conhece, o Nicola Costa, um cara muito, muito especial também. E aí eu comecei a ler aquele livro, e naquilo eu desenvolvi uma maneira de fazer e dividir as vendas. Aí seguramos as vendas para não fazer venda no mês só, dividimos em 4 trimestres para poder abater aquele dinheiro. Quer dizer, você tem que segurar faturamento para cuidar da parte tributária, é uma loucura. O Brasil, a gente teve alguns casos que a gente vendeu, conversou com o cliente para poder esperar virar o trimestre, para a gente poder jogar aquela venda no outro trimestre, porque a gente não podia bater tudo. Exato. Então, para não dar lucro tudo de uma vez. Então, você vê, e isso tudo fez... eu me lembro na época os valores, mas não vem ao caso, mas eu consegui reduzir em 70% o imposto legalmente. Sim. Não, é planejamento. É planejamento. Então, assim, com aquilo, aí depois daquilo a gente, né, acabou resolvendo parar com a construtora, porque era uma empresa familiar, a gente teve alguma dificuldade de relacionamento com isso e como eu te falei, minha vida não... Eu sempre me baseei muito em gostar de fazer o que eu estou fazendo, não só por dinheiro, né? E aí, Júnior, eu lembro que depois teve um problema com o galpão, da onde você montou a loja, e aí você se reencontra nessa questão de estruturação, que aí foi a Amorim Granitos, né? Sim. E aí eu queria que você contasse, Júnior, qual que era o status que você pegou no começo e qual que é o status que você hoje traz para o presente. Eu sei que hoje vocês são uma referência no interior, as mídias sociais da Amorim Granitos estão aí, eu acho que é bem legal o trabalho deles, é bem específico, e eu até sou suspeito porque eles inclusive fizeram o meu escritório. E para quem os parceiros aí já teve o prazer de visitar, e são muitos elogios, foi a Amorim que fez esse trabalho com a gente lá. E aí, como que você pega essa empresa? Eu lembro que você, né, tinha uma pessoa que cuidava, estava com muita dificuldade, e trazendo para o status quo, Júnior, conta um pouquinho desse cenário. Então, eu acho que eu tenho sempre essa atração, né, pelas empresas com dificuldade, né? Não grandes, mas empresas médias. Eu acho que isso é uma grande oportunidade para quem tem conhecimento. Às vezes pegar uma empresa sem condições, que está passando por dificuldades financeiras, e investir. Porque não adianta você também falar, vou pegar e não vou investir. Exato. Se você não investir, essa empresa não sai do buraco. Exato. Isso é ponto pacífico, não tem como fugir disso. Você achar que vai pegar uma empresa e vai fazer ela sair do buraco sem fazer investimento, eu não vejo isso. Mas você enxerga um potencial, imagino, então, né? você tem que olhar um potencial. Então, o que acontece? Saindo lá da empresa de carro, que eu acabei depois fazendo uma parceria com 2 pessoas, e né, dividi com eles tocavam a empresa, e eu assumi em 2010 a marmoraria, a Amorim Granitos, né? E também estava com aluguéis atrasados, funcionários sem receber, devendo impostos, devendo fornecedores. Então, assim, eu passei a minha loja de carro para eu fiz uma parceria, né, com 2 jovens na época. Meu filho mais velho ficou com eles também trabalhando e eu fui assumir essa empresa nessa questão. Então, assim, é um negócio maluco, porque você vê, com uma semana eu tive que pegar e viajar para o Espírito Santo, Cachoeira de Itapemirim, porque ele tinha uma dívida grande com vários fornecedores e isso, né, como é que você tira uma empresa com dívida sem você conseguir comprar, né? Só que aí com o meu nome limpo, chegou no lugar, na época eu usava muito cheque, falava, tá aqui, nós vamos fazer um acordo, vamos pagar, em vez de entrar, se você quiser fazer um acordo
de cavalheiros, né? A gente escreve, assina tudo. Se não quiser, você tem a justiça, que infelizmente essa é o caminho, né? Exato. Então aí você entra na justiça e aí a gente vai pagar como a justiça mandar. Exato. Eu estou me propondo a pegar a empresa e vou pagar. Só que você também não me conhece. É difícil você chegar para um cara que tem um crédito com a empresa e falar, ó, você não me conhece, mas para tirar a empresa do buraco você receber, a gente precisa continuar o trabalho. Se te interessar, estamos aqui. Aliás, Júnior, fazendo uma ponderação aqui, é curioso isso, porque eu vejo essas empresas hoje de recuperação, que inclusive por trás eles têm fundos de investimento, mas eu percebo, Júnior, que são estruturas maiores. Em que sentido? O cara vai ter um bom contador, o cara vai ter o cara que faz ali a análise financeira, o cara que vai projetar essa empresa para médio, para longo prazo, qual o investimento, qual que é o ROI, qual que é o prazo. Eu me lembro que você fez isso tudo sozinho. Sozinho, porque são empresas menores, né? Então são geralmente um comércio, uma indústria, como no primeiro era uma indústria metalúrgica. Esse segundo era um comércio, né, de material de construção com marmoraria. Exato. Então assim, primeiro você tem que ter disposição. Você tem que enxergar que o negócio pode ser bom. Claro. Naquela época, em 2010, a gente teve meio que um boom na construção civil de novo. Porque 2010 já tinha, né, pegou lá atrás, né, uma liberação de recursos muito grande para financiamento. Então a construção civil, ela tinha movimento. Só que infelizmente uma grande parte dos comerciantes hoje já tem um grande erro, que ele não conhece nada de tributário. Exato. Ele não conhece nada de contabilidade. Exato. Então isso faz a diferença em uma empresa. Se você não conhecer isso, você não saber o que está fazendo, você vai entrar por um caminho errado. Assumindo né? risco, né? Eu acompanho algumas pessoas aí que eles ensinam os empresários a colocar a margem porque eles não sabem fazer custo. Exato. Eu entrei lá, não tinha uma anotação, não sabia quanto era, sabia de cabeça, né? Não sabia quanto pagava, quanto tinha vendido, quanto tinha pago de comissão. Então isso tudo é importante você ter. Claro. Isso tudo na ponta do lápis. Então hoje você pergunta para um empresário, né, um comerciante, a maioria, qual a sua margem? Ele pega lá, comprei 10, né? Aí quanto você pôs? Eu pus 50%. Aí quanto você vende? Vendo a 15%. Aí você fala, pô, mas não é 50%. Você fala, como não? 10? Eu pus 50%, deu 15%. Não, mas peraí. Você tem que ver, 50% seria se você tivesse vendido a 15%, você tivesse gasto 7,50, né? Exato. Então, esse seria 50%. 50% da sua venda. Porque a hora que você vai pagar impostos, está sobre o valor de venda, né? Comissão, sobre o valor de venda. Então, a maioria, tem muitos comerciantes que não sabem fazer isso. Ele Exato. fala, ganhei 50%. Não. Se você pôs, né, pagou 10%, vendeu por 15%, você está 33,3%. Exato, né? exato. Então, porque é do valor, só que desse valor não é isso líquido que você ganha. Exato. Então desconta impostos, desconta a comissão, desconta uma maquininha do cartão. Exato. Então assim, isso faz a diferença. Eu vejo tantas pessoas quebrarem por isso. E eu vejo também as pessoas fazendo conta e esquece da parte administrativa para justamente alocar aquelas despesas, os custos, sistema, contabilidade e tal. O pessoal só vê a parte do produto em si, né, Júnior? Mas trazendo aqui um pouquinho da Amorim, Júnior, eu lembro que você fez esse trabalho junto a fornecedores, você começou a colocar a casa em ordem. E qual que é o status hoje da Amorim, Júnior? Ela cresceu, isso é hoje... muito... quando vocês eu estão entrei com lá... showroom, inclusive, vocês estão com uma mídia social muito forte. Eu vejo os trabalhos hoje vocês publicam, que é coisas que ainda muita gente, o empresário no geral ainda não olha ainda, ou não dá atenção, ou não investe nessa área. Eu vejo que hoje vocês estão bem ativos nas mídias, né? Eu assim, sempre enxerguei de alguns anos para cá que a internet é poderosa, caminho, né? É o caminho. Você vê, você hoje faz um trabalho pela internet, quem está fazendo o trabalho pela internet sai na frente. Então tem muita gente que está começando a enxergar. Os concorrentes da gente na época, pouquíssimos. Eu não me lembro de algum que fizesse uma mídia legal. E como eu estou no interior de São Paulo, na região de Campinas,
há 5 anos atrás, eu comecei a olhar para esse lado e sempre, pô, vamos tirar foto. Mas você tem resistência dentro da empresa. Exato. O vendedor, às vezes, que ele não enxerga que vai ser importante para ele. Exato. O vendedor, ele tem que entender que ele é a cara da empresa, ele é a representante da empresa. Então, ele chega lá fora, se ele não tiver um material para mostrar, dificulta. Então, não tinha lá atrás, quando eu peguei, não tinha nada disso, não tinha estoque. Aí a gente fez, com 1 ano já tinha saído já tinha pago todas as dívidas, já tinha começado a crescer, comecei a comprar maquinário e tal. Então, isso tudo, né, trabalhando muito sério, né? Eu acho que também na vida, não só na empresa, na vida, a pessoa tem que ter honestidade, tem que ter seriedade, tá certo? E andar direito, isso é importantíssimo. É valor, né? É princípio. Exatamente. Você poder andar em qualquer lugar ou entrar. Eu tinha loja de carro e almoçava em todo lugar. Às vezes eu chegava lá em Vinhedo e o cara falava, pô, mas você vem almoçar? Por que o pessoal... Sabe que o pessoal não vem almoçar aqui. Vai falar, por que não vem? Porque o cara ia vender carro, só vendia porcaria. Então ele não pode frequentar a cidade que ele estava. Exato. E eu não, eu tinha até parceria com um restaurante de lá, famoso, uma família antiga de Vinhedo, né? Chama Azulinho, um restaurante excelente em Vinhedo, muito gostoso. Família italiana, eles têm produção de vinho e tal, e a gente fez parceria. Mas, então eu ia lá e eles falavam, pô, você é o único, né, que geralmente faz isso. Voltando para a marmoraria, uma vez veio um casal, começou a conversar, a gente vendeu para eles, fui descobrir, ela era da delegacia da cidade de Vinhedo, e ela me perguntou, pô, você era dono de carro? Pô, mas quantos anos você teve? Eu falei, tive 7 anos a loja. Falei, mas como? Você nunca apareceu na delegacia? Eu perguntei para ela, o quê? Mas eu tinha que aparecer na delegacia. Ela falou, não, porque você é o único da cidade que nunca foi lá com reclamação. Entendi. Eu falei, mas por quê? Porque eu me sinto... Nem como reclamante, nem como reclamado. Lisonjeado de você falar isso, porque ela falou, não te conhecia. Aí a gente fez a casa dela, elogiou, e hoje a gente tem alguns trabalhos na internet. Alguns clientes a gente pede até para falar a verdade. Ó, se você tiver alguma coisa de ruim, também fala. Porque nós temos uma empresa, nós estamos sujeitos a errar, estamos sujeitos a fazer, de repente, a pessoa às vezes não gostou da cor, mas no nosso trabalho, não. O que ela pediu pra gente fazer, a gente faz. Exato. Né? E você falou uma coisa, Júnior, eu vou até vou dar uma ênfase nessa questão, que você falou sobre a cultura da empresa, sobre os seus colaboradores entenderem essa importância. Eu tenho um case aqui, Júnior, de uma reunião comercial que eu fui, do qual eu esqueci alguns cartões. Hoje ainda é muito comum. Sim. Você vai lá, dá o seu cartão e etc. E o cartão ficou no carro, falei, na saída, falei pro empresário, eu vou pegar o cartão, eu te dou. Embora ele já tivesse meus contatos, mas olha que engraçado, Júnior. Ele estava com uma demanda trabalhista e eu falei, olha, para essa dificuldade sua, eu tenho um episódio aqui no YouTube, ainda não tinha o podcast, né? Sim. E eu tenho essa celeuma, a gente gravou faz 2 semanas. Ele, mas você tem um canal? Tenho. Ele abriu na minha frente o YouTube, pegou o nosso canal, foi lá nessa matéria específica, ou nesse conteúdo específico sobre questões trabalhistas. Ele falou, vou deixar aqui, depois eu vou dar uma olhada. Fiz a proposta para ele depois. E quando foi pouco tempo depois, Júnior, veio a resposta, eu li o conteúdo aqui, com a sua proposta está aprovada. Ou seja, as pessoas não entendem ainda que isso hoje é um cartão de visita. Sim. É aquilo que você faz, está mostrando na prática. Exatamente. Tanto quanto quando você recebe um elogio do seu vendedor, do seu instalador, que eu sei que essa mão de obra é muito específica e qualificada. Muito específica, põe esse cara para fazer o cliente, de repente, fazer um comentário nas mídias, etc. E tal. Mas voltando aqui, então, Júnior, olha só. Agora é o cerne aqui da nossa conversa, eu acho que é o ponto alto da nossa conversa, que é onde eu acho que vai fazer a diferença para muitos empresários, Júnior. Você, com toda essa sua proatividade, viagens para ver material novo, análise de mercado fora no exterior para ser competitivo e ter materiais diferenciais, eu acompanho isso. Questões tributárias, questões lá de pessoas, você gerir a fábrica, você vê ali a qualidade do produto, você está testando, você lida com uma notícia de doença, uma enfermidade,
diferente daquilo que você já viveu no passado, que era questões de tornozelo, jogar bola, você tinha suas limitações, mas nada no aspecto profissional. E aí você lida com essa notícia, eu lembro que você sofreu muito, acompanhei esse processo. Conta um pouquinho, Júnior, o que foi essa notícia para você, o que representou. E eu sei que ainda está em fase D, mas hoje eu acompanhei, eu vejo você muito ativo, praticamente de volta para o jogo. Mas como você lidou com essa notícia? Conta um pouco desse momento, Júnior, que eu acho que ali foi de muita dor, de muita dificuldade, né? E principalmente aí para você e para quem estava próximo de você, né? Vou até respirar porque essa parte é pesada. Mas assim, eu estava na empresa conversando com um instalador, agachei para pegar uma pedra leve, coisas que a gente, chapas nossas, pesam 300 a 400 quilos. Uhum. Eu peguei um negócio de 20 quilos junto com outra pessoa, agachei e senti uma fisgada na coluna. Mas não dei muito, eu sempre fui um cara que, assim, lidei muito mal com dor, eu não fico parando muito, porque eu tô sentindo dor, eu vou tocando, dor de cabeça, dor de estômago, eu vou tocando e só quando tá no limite. E, assim, eu senti aquela dor e, bom, vamos ver depois, eu vou lá e vejo, era naquela situação, depois eu vou ver o que é. E eu já vinha sentindo algumas coisas diferentes no meu corpo, comecei a perder dentes e tal, e já causava estranheza. Mas, logo em seguida comecei a ter problema com pneumonia, né? A imunidade baixa, boca estourava com herpes e comecei a ficar preocupado porque aquilo começou a me chamar a atenção. E eu precisei correr atrás disso, foi no médico particular, mas isso eu vou te falar, depois de 5, 6 meses, né? Não foi uma coisa tão rápida que eu fui atrás, não. Quando aconteceu esse negócio de sentir a fisgada, já era 5 meses depois. E fui até o hospital várias vezes, aí precisei fazer alguns exames de imagem, porque num médico particular, amigo meu, já me trata desde os 15 anos, tem 40 anos que eu conheço ele, que ele me conhece, né? E ele pediu um exame de rim, achando que podia ser pedra no rim, e quando eu fui fazer, a médica fazendo o exame, ela falou, você tá sozinho? Eu falei, não, eu tô sozinho, mas então você precisa ir pro hospital, liga pra alguém vir te acompanhar. Eu falei, mas o que aconteceu? O senhor achou alguma coisa no meu rim? Porque eu já sabia que alguma coisa estava errada, que já vinha há algum tempo já. E grave, sério, né, grave, Você percebe, né, a mudança no corpo. Mas eu já vinha, né, já vinha com anemia, já vinha com alguns problemas, aí deu a herpes e não melhorava, de repente pneumonia, aí veio essa dor e nada que parava, só foi aumentando. Fui fazer esse exame, fui parar no hospital em Vinhedo. Tirou vários exames de imagem e tal. E cheguei em casa, conversei com a minha esposa, mandaram procurar um especialista. Aí a gente procurou um urologista, né, particular, dele já passou para o neurologista e lá no neurologista eu tive a notícia que eu estava com câncer. Mas a gente não sabia qual era o câncer, né? Sim. E então aí teve que, né, aprofundar, fazer exames e tal. E já me indicou uma clínica em Campinas que realmente fez a diferença, né? Um pessoal altamente competente, são professoras da Unicamp, trabalham no Centro Médico Campinas, também referência em câncer. Enfim, eu cheguei lá e precisei me internar já logo de cara. Até foi uma data, né, interessante, que foi no dia do aniversário do Renan, que é meu primeiro filho. Sim. E aí eu precisei sair correndo, nem conseguimos almoçar para poder internar. Uau. Chegou lá, não pude fazer a cirurgia de cara porque estava muito debilitado. Precisei começar a fazer quimioterapia e de lá, né, comecei a fazer esse tratamento. Passei por uma cirurgia grande, longa, né, com 2 hastes, 10 parafusos na coluna para poder segurar a vértebra e comecei o processo de quimioterapia. Né? E ali, Júnior, você se afasta literalmente da empresa. Questão física e psicológica também, né, Júnior? Interessante porque em 2023 foi o melhor faturamento da minha empresa. Tá. Né? Melhor ano em relação à lucratividade, tudo, né? Parcerias, a gente tinha começado a fazer uma parceria em Santo André, um cara muito, muito dedicado, muito competente, né? Começou lá também, hoje já está gigante lá na região, o Canton, que é um parceiraço meu, né? E aí aquilo tudo
naquele momento, com aquele crescimento tudo, de repente vem essa notícia, ó, interna, fiquei 34 dias internado, não conseguia virar, não conseguia mexer, precisei fazer uma cirurgia, precisava a Adriana me ajudar, que é uma grande parceira também, que precisava... Deixa eu respirar. Precisava me ajudar para me vestir, né? Precisei aprender a andar de novo. Como é importante ter um parceiro, né, Júnior? Ter um amigo, ter um parceiro. E eu vou aproveitar o gancho enquanto você toma sua água e dá uma respirada, Júnior. Eu passei por algo semelhante, que eu fiquei internado por Covid, ali por volta de 7 dias, e do qual eu tive que descentralizar a empresa, né? E na condição de patriarca, eu era o único provedor, no âmbito pessoal e profissional, e eu acho que você passou pelo mesmo momento. Claro que coisas distintas, mas o seu tempo foi muito maior, a sua dor, imagino ter sido muito maior pelo que eu acompanhei. E aí, Júnior, você acorda com a notícia interna e aí você tem que descentralizar a sua empresa. Conta um pouquinho desse processo para nós. O Renan, que é seu filho mais velho. O mais velho, ele faz parte da operação. Como que foi essa experiência, Júnior? Qual que foi o ganho aqui? Acho que esse é inclusive o pulo do gato aqui no nosso ponto cerne aqui da questão. Sim. A descentralização ela é muito importante numa empresa, né? Como a empresa familiar, como era a minha construtora com meu pai e minha irmã, passei depois a ter meus filhos, né? Estavam os dois trabalhando comigo. E aquele momento foi um momento muito difícil, porque eu tinha um braço direito, que era um outro vendedor que vendia 40% da minha produção. Ele perdeu a esposa logo depois da questão do Covid, aquela loucura de Covid 2020, né? A 24, 23 foram tempos muito difíceis. Em 2023, ele jantando com a esposa, né, foi pro quarto dormir, deitou e a esposa apagou na cozinha. Aí foi pro hospital e acabou indo embora também, resolveu parar, morreu a esposa e ele resolveu ir embora para Minas, um cara muito competente também, um cara muito esforçado, né? O Eri era um cara, né? Tá até hoje. Ele resolveu ir embora, porque ele era de Minas, veio para cá para ganhar a vida. Ele ganhou a vida e falou, agora eu vou embora. Sim. Né? Ele já estava até construindo com alguns parceiros nossos, que a gente tem parceiros que constroem, e a gente, né, presta serviço para eles, né, de granito e tudo. Ele acabou virando parceiro dele, hoje ele constrói com eles, né, casa de alto padrão. E então eu perdi esse cara naquele momento. O Matheus tinha acabado de ir para Prudential, trabalhar fora. Matheus, o filho né? número 2. O filho número 2, mais novo. E o Renan nunca tinha pego a empresa, a parte financeira e tal. Era a responsabilidade, enfim, ele era um vendedor, né? E eu, 34 dias internado, praticamente incomunicável, porque você faz um monte de coisa numa situação delicada, né? Sem poder andar, sem poder, né? Sem poder virar numa cama, fazendo quimioterapia, todo um processo louco, como você falou, uma pressão, né, psicológica grande, uma pressão emocional grande, uma pressão financeira grande, porque é um tratamento que, se você não tem um bom convênio, Exato. Você também, né, tem uma dificuldade grande. E nesse momento os convênios também estão tendo dificuldades, né, porque eu, por exemplo, para saber, ainda bem que eu paguei particular, senão teria sofrido muito. Exato. Né? Com isso. Mas aí você descobre tudo isso, internado, perdi o braço direito, o meu filho mais novo foi trabalhar em outro lugar e eu doente. E o meu filho mais velho teve que assumir uma empresa que não sabia o que era um financeiro, não sabia nada. Uhum. Então, assim, não foi fácil. Claro. Hoje, com a tecnologia, com o telefone celular, com, né, smartphone, com toda essa parafernália que a gente tem à disposição, eu de dentro do quarto dava as indicações para ele, mas é diferente. Você tem que estar na produção. Exato. Né? Então, eu fiquei nesse um ano e pouco afastado. E você vê um ganho, Júnior, exponencial hoje com a experiência que o Renan teve nesse processo de descentralização. Sim. Hoje vocês contam um pouquinho dessa experiência de vocês hoje trabalhando juntos, que empresa familiar a gente sabe que também não é fácil. Eu tenho vários clientes. Você vê ganho, o ganho é muito exponencial mesmo, Não, Júnior? O ganho é exponencial. É interessante como... Na verdade, a vida é mais ou menos assim, né? É mais fácil você aprender. Na verdade, não é mais fácil.
é mais difícil, mas você aprende quando você quebra a cara. Tá. Né? Você aprende nas dificuldades. Quando está tudo muito fácil, né? Você está vendendo tudo muito fácil, você escolhe cliente, você vai... É uma coisa louca, porque né, eu não posso te atender em 40 dias, o cara quer que você atenda em 40 dias. Ó, tem que te atender em 60 dias. E a pessoa fala, não, então você fala, ó, então eu não posso. Isso é um critério meu, que é essa situação que eu falo para você. Talvez a credibilidade que a gente atingiu no mercado é justamente por isso. Olha, eu não posso fazer para o senhor em 40 dias, então eu não posso pegar o seu pedido. E no meu ramo, no ramo de marmoraria, eu vejo o pessoal pegando e não entrega. E depois, né, deixa o cara reclamar. Eu realmente, é uma coisa que eu não tenho a gente não tem até nenhum tipo de reclamação, se puxar, reclame aqui, essas coisas todas. Isso é um diferencial, hein, Júnior, nos dias de hoje. Isso é uma alegria, é isso que eu falo que vai ser o meu legado, né? De deixar, você é exigente, tem gente que fala que você é chato, tem alguns fornecedores, pô, você tá mandando a matéria-prima de volta? Eu falei, raramente acontece isso, porque eu costumo ir primeiro olhar o material para depois receber. E alguns materiais que são sempre que vendem muito, né, que são branco, preto, essas coisas que é o arroz e feijão da empresa, isso eu já tenho fornecedores de 15 anos. Então a gente já tem uma história que eu já sei até, tal frente vai tirar o preto São Gabriel. Então eu ligo lá, você sabe, né, minha carga é da frente tal. Específico, né? Específico. É aí que tá, né, Júnior? Esse seu expertise tava só na sua cabeça, né? E agora eu acho que chegou o momento, dado o momento de pensar nessa sucessão, e a gente conversava de bastidor aqui, não é que a sucessão ela é porque dá uma ênfase para questão morte. Mas que também pode acontecer. O episódio anterior eu tava falando, eu gosto muito de andar de moto. E é alto risco, Júnior, não tem jeito. Pode acontecer. E eu, cheio de saúde, academia, peguei uma Covid 7 dias que eu consegui ir ao banheiro. Então a gente tem que pensar na sucessão. E você, graças a Deus, como a gente teve essa oportunidade. Eu acho que a gente falava aqui, né, que agora junto com o Renan, que teve todo esse know-how, essa experiência, essa responsabilidade de dividir aí para somar. Qual a dica que você dá para quem, Júnior, para quem passa por esse processo hoje? Acho que esse aqui é a pergunta de $1 milhão. Então, essa parte de dividir é interessante, porque tem alguns raros, né? Na verdade, a minoria dos filhos se interessam pelo que os pais fazem. Isso é uma realidade, né? Então, assim, quando trabalham juntos, né? São poucos que se interessam. E num caso específico desse, né? De você, né? Ter uma doença grave, né? O momento onde você fala que parece estranho hoje, né? Eu estar aqui conversando, dirigindo sozinho, andando sozinho. Você falar que 1 ano atrás eu não estava andando, não conseguia tomar banho sozinho, tinha que alguém me ajudar para tirar minha roupa e colocar roupa. Exato. Então, assim, é estranho. Mas a sucessão, ela é importante, né? E hoje você eu até assisti o último podcast de vocês, e a questão de sucessória, isso é importantíssimo. Mas uma outra coisa que eu diria para os empresários, importantíssimo, é você procurar um profissional que entenda, um profissional que seja competente, que saiba o que está fazendo, que seja preparado. Porque hoje, se você ir numa contabilidade, qualquer contador vai falar, vou abrir uma holding para você. E não é isso, você abrir uma holding não quer dizer que você fez a coisa certa. Principalmente porque nós estamos à beira de uma reforma tributária que deve começar a partir de janeiro, né? Que Exato. Até agora parece que ninguém sabe nem quais são as alíquotas, né? Então tá tudo uma coisa muito jogada, muito nebulosa. Eu pergunto muito sobre isso porque me interessa, né? É uma coisa que eu sempre gostei de saber, até porque você tem uma empresa, se eu não fizer a coisa certa, olha, eu compro, passa 3 estados. Eu preciso comprar com nota fiscal. Aí chega aqui, eu tenho que recolher diferença de Diferencial CM, de alíquota, né? E assim, mas isso não é isso. Não é só isso. Se eu comprar material nacional, é 6%. Se eu comprar o importado, descarrega lá no Espírito Santo, tem que pagar 14% de diferença. Exato. A maioria dos empresários não sabe disso.
Exato. Aí o cara vai compor o preço, ele acha que ele pagou 10 lá, mas 10 mais 14 de ICM. Então, assim, tem que saber. É importante você saber. E o Renan hoje, ele está nesse processo, desse Ele aprendizado? tá nesse processo. Você vê como que é que eu estava falando da dificuldade. Aparece a dificuldade, a pessoa precisa aprender a lidar com isso. Então, naquele momento, o que que acontece? Ele ligava para mim, eu estava no hospital, eu mandava um zap, eu mandava, ó, você vai falar com tal pessoa, fala assim, 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 fala no meu nome. Aí você vai falar com esse, o fornecedor tal, importado você vai falar com esse. Ah, pai, como é que eu vou fazer para fazer o custo? Ó, a gente tem um sistema, então tá lá a perda, tá lá a alíquota de imposto, a alíquota de vendedor, né, o que você pode fazer, até onde você pode chegar. Então, assim, ele começou a se interessar. Legal. E hoje ele tá um cara muito, muito safo nisso, né? Ele tá, assim, preparado. Ficou... você vê, coisas ruins acontecem para, de repente, começar coisas boas. Então, assim, são vários ditados que a gente vê, né? Depois do temporal vem a bonança. Então, naquele momento de temporal, um cara que nunca, né, tinha visto nada disso, de repente precisou ir lá, ó, agora como é que eu vou fazer o custo? Assim, pega aí no computador, ó, você vai colocar lá o valor, e aí tem isso, você vai colocar tanto para isso, tanto para aquilo, e aí começou a desenvolver. Então, hoje eu tenho um parceiro. Que legal. Você vê, faz 2 meses que eu comecei a frequentar a empresa de novo, agora eu estou voltando à atividade, ainda não posso muito, porque ainda estou fazendo quimioterapia. Tem dias que realmente a quimioterapia deixa a gente muito indisposto, mas para quem fazia 2 por semana, hoje fazer 1 por mês, e o remédio oral toda noite. Então eu continuo fazendo todo dia, porém para ir para a clínica é 1 vez por mês. Então hoje eu consigo estar do lado dele. E aí entra aquilo que a gente estava conversando nos bastidores, né, em off. Você tem que dividir para multiplicar. A matemática não bate. Porque se você dividir um número, você não consegue multiplicar ele. Exato. Mas quando você tem uma empresa, se você dividir as funções, eu fazia isso tudo sozinho. Então eu pus uma pessoa, hoje eu tenho um líder na minha produção, que vê a parte de logística, de entrega, do que vai, do que não vai, o que vai entrar para corte, o que vai entrar para acabamento, quando vai entregar, comprar disco, serra, lixa, todos os nossos insumos. Eu tive que treinar esse pessoal. Departamentalizou a empresa, Exato. né? Eu tive que treinar esse pessoal. Mas assim, sempre, como eu vi aquilo desde o começo, para mim tá na minha cabeça. Então é uma coisa, para mim é muito simples, para eles não é. E aí a importância da sucessão, não só no aspecto financeiro, eu tenho que preparar um seguro, eu tenho que preparar o meu filho, mas é a continuidade da empresa, é o tal do legado que todo mundo fala, né, Júnior? Claro. Então não é só o aspecto tributário, vou pagar menos imposto, um exemplo, claro, cada caso é um caso, a gente falou sobre isso, mas é a questão da continuidade, né, Júnior? E essa questão tributária, até hoje eu tento, que não dá também para você preparar uma pessoa em 1 ano sozinho, e de dentro de um hospital, né? Ou num tratamento grave como é o do câncer, de todo dia tá indo para a clínica, ou fazer laboratório, ou fazer químio, ou fazer exame, ou passar na médica, ou passar no hospital. Que a minha vida, os últimos 15 meses, 16 meses, foi praticamente isso, até que veio o transplante, que eu fiz há 5 meses, e agora estou fazendo uma manutenção. Então, assim, para você preparar uma pessoa que nunca se interessou por aquilo, não é fácil. Eu sei. Mas no momento que acontece isso, aí eu descubro o meu filho, né, que, assim, um cara hoje focado, talentoso. Você vê o pessoal hoje, os clientes, quando você entrar, se alguém quiser entrar lá depois, @amorimgranitos, você vai ver o nosso Instagram, e também tem lá pelo Google, se você entrar, né, na Amorim Granitos, você vai ter as avaliações, você vai ter todos os comentários, aí você vai ver lá, você vai ler os clientes lá comentando sobre o atendimento dele, olha, né? Como mudou, né? Como mudou da água para o vinho. Nunca foi um filho ruim, não. Um filho excelente, pelo contrário. Né? Meus filhos não têm problema com drogas, com bebida, nada. Sempre tiveram junto com a gente. Até hoje, você vê, o Renan tem 34 anos. Mas isso é um pouco do conforto que você passa, da segurança. Sempre foi o patriarca, sempre tomou a frente. Então, eu sempre estive rodeado de todo mundo, né? Você vê, sua filha é minha afilhada, a filha do seu irmão é minha afilhada. Exato. Todos os meus sobrinhos são meus afilhados.
quando não é por você é meu afilhado de Crisma. Exato. Então, assim, eu sempre tive muito contato com todo mundo e eu sempre gostei de todo mundo muito perto. Então, eu acho que isso às vezes é mais importante, né, do que só pensar em dinheiro, só pensar em futuro, só pensar em empresa. Eu penso muito, não nego, né? Sempre pensei muito. Mas de alguns anos para cá, antes de ficar doente, principalmente quando eu saí de São Paulo. Você vê, eu tinha uma construtora, joguei tudo pro alto e fui morar no interior. Qualidade de vida. Eu não tinha nada, era qualidade de vida. Eu fui buscar qualidade de vida. Então você vê, eu fui para lá, estava com uma cirurgia, 4 cirurgias, né? Que durante essas 4, 3 tive infecção no pé, né? Porque gostava de futebol, quebrei no futebol, passei por 4 cirurgias. Resolvi ir embora, larguei tudo, abandonei uma carreira que poderia ter ficado multimilionário, porque a construção civil é um grande negócio, né? Até hoje é um grande negócio. Mas largar tudo e falar, não, eu quero viver, quero estar sempre perto da minha família, e isso eu consegui. Você vê, a gente tá quase todo final de semana, meus filhos, meu neto tá junto, vocês, verdade. minhas afilhadas. Então, assim, sempre adorei crianças, estão sempre junto da gente. E isso, né, com tudo isso, descentralizar, voltando pro assunto, né, com o meu filho, cara, não foi fácil para ele. O pai doente, o irmão tinha acabado de ir para outra empresa, o cara que mais entendia foi embora porque perdeu a esposa, e nós numa crise, né, começou uma crise, né, que é esse governo atual que tem, né, dificultado muito. Então, assim, mas foi importante porque aprendeu, cresceu demais. Hoje eu tenho certeza que se eu precisar me ausentar ou se eu precisar começar um outro negócio, que às vezes até a gente conversa sobre isso, de repente começar um outro negócio. Que bacana, Júnior. Olha aí, e você vê que isso é um case, porque de uma dificuldade, até a situação dramática, Claro. e vocês transformaram isso numa oportunidade. Eu tenho certeza que a Amorim agora ela vai para um outro patamar, certamente pode ser um modelo de negócio, porque eu vejo seus processos lá, eu vejo. E essa questão da descentralização, processos, tecnologia, eu sei que vocês se preocupam muito com essa questão da tecnologia também, inovação. Isso vai dar muitos frutos. E Júnior, olha só, eu quero aqui, antes de passar as considerações finais para você, eu quero te agradecer pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, por ser uma referência, não só para mim, mas para todos que estão muito próximos a você. Você sempre... você não se pôs na condição de pai, mas você sempre se colocou, sempre foi a figura do pai. Na ausência do meu pai, do pai do Gé. E você estar aqui conosco hoje, compartilhando a sua história, fazendo parte desse processo aqui da LP, do meu processo profissional, eu diria que é uma honra. Assim, seria diferente se você não fosse um dos primeiros aqui com a gente. E sempre complementando os assuntos anteriores. Eu acho que você veio aqui no momento único, que você passou no seu laboratório de vida, o seu laboratório de saúde e agora o seu laboratório de legado, compartilhando essa experiência conosco. Então, Júnior, mais uma vez aqui, gratidão. Faça suas considerações finais aí. Muito obrigado pela oportunidade. Não, é sempre bom estar com vocês, é sempre bom estar com as pessoas que a gente ama. E vocês sempre fizeram parte da minha vida. Eu tive a alegria de ter vocês alguns anos comigo, morando comigo e com a sua irmã. E a gente até hoje, né? A gente está casado. Agradeço também minha esposa, né? Que esses últimos 2 anos não foi fácil, mas sempre companheira ali do lado, batalhando, me ajudando a vestir minha roupa. Isso não é para qualquer uma, não. Então eu falo assim que de tudo isso que eu posso falar para vocês é o seguinte: às vezes o legado da gente não é o dinheiro que a gente ganha, não é o patrimônio que você construiu, né? Que todos os empresários, comerciantes de sucesso vão construir. Isso não tem como. Quando você trabalha muito, o que não pode é a pessoa achar que com 8 horas por dia vai ficar rico. 8 horas por dia você vai sobreviver. Eu tenho vários amigos, né, de sucesso e que nenhum deles trabalha menos do que 14, 15 horas por dia. A maioria disso a 18. Então, e a gente vive o negócio. A minha empresa hoje, eu diria que é uma parte de mim, porque eu não consigo viver sem
ser na minha empresa. Nós temos problemas com recursos humanos, tudo, mas eu diria para você que o meu grande legado, né, e o meu grande orgulho é ver, por exemplo, que eu tive um sucesso relativo, não é grande, mas depois de mim, com tudo que eu pude fazer, que eu acho que a grande sacada minha, assim, foi que tudo que eu pude aprender, seja dois idiomas diferentes, seja na faculdade, o que eu aprendi, na verdade, no mercado, na vida em si, né? Tudo que eu aprendi, você poder compartilhar. Eu acho que isso é assim, a minha satisfação de ver o dia dos meus 50 anos de idade, no noivado do meu cunhado, vinha aquele monte de diretor de empresa que ganhava 3, 4, 10 vezes mais do que eu, né? Vim me cumprimentar dizendo que falava de mim, eu nem imaginava que isso era. Então isso é um legado, ter afiliados que são engenheiros agrônomos, que eu tenho vários deles, engenheiros agrônomos, pessoas super respeitadas, pessoas que estão sempre comigo e sempre me falam isso, né? Que eu nem tinha essa noção. Eu queria, mas eu não achava que ninguém estava enxergando. Mas é osmose, Júnior. E um belo dia, de repente, né, vem um engenheiro agrônomo falar, pô, você é minha referência, você fala que eu sou referência, esses diretores, você é referência. Pô, mas eu também cheguei a pensar que a referência era só dinheiro, mas não é. Quando você compartilha e você vê uma pessoa se transformar num grande profissional, tributarista, contador, num assessor de imóveis, como é o Jefferson, com uma empresa própria, trabalhando para grandes construtoras, né? Você vê os engenheiros agrônomos, como eu falo, essas pessoas falando para você, você foi referência. Eu acho que esse é o meu grande prêmio, né? Isso dá um bom recorte, viu, Júnior? Então, meu amigo, nosso tempo aqui está estourado. Certo. Mais uma vez, Júnior, gratidão. Pessoal, olha só, foi com muito carinho preparado esse episódio. Ele certamente vai fazer diferença na vida de muitos empresários, que a gente acha que nós somos imortais, né, Júnior? Eu já passei por esse processo. Eu quero que você dê o seu like aí, compartilhe esse conteúdo, dê sua sugestão de tema. Nós estaremos sempre novidade e sempre com temas fora da caixinha, não para falar de burocracia, de prazo. O empresário não quer saber disso, mas é contar história de vida, é contar cases e é contar coisas que certamente farão diferença na vida do mundo empresarial. Então, Júnior, mais uma vez, meu amigo, gratidão e a gente agora bastidor aqui. Foi muito bom, tá? Vamos almoçar foi muito bom estar participando aqui. Lisonjeado. Muito obrigado, viu, Júnior? Obrigado a todos. Foi. A gente estourou.